Você sabia que o que você come pode influenciar na dor que você sente? Assista agora esse vídeo e descubra quais são os alimentos que podem ajudar ou atrapalhar nesse processo. Oi gente, eu tô aqui novamente com a doutora Marlise e hoje a gente vai tratar um assunto que pode ajudar muitas pessoas, que é como a alimentação anti-inflamatória pode ajudar no processo de dor das pessoas. Mas me conta um pouquinho, o que é inflamação? Inflamação é quando a gente tem uma lesão em algum tecido ou órgão e a gente mobiliza as nossas células do sistema imune para resolver aquele processo. Então a gente tenta restaurar, voltar ao estado anterior onde não teve a agressão. Isso é um processo normal do organismo. Isso é nosso e é bom, né? Bom, porque é nosso organismo trabalhando para nos restabelecer. Eventualmente, a gente tem processos inflamatórios que se cronificam. E aí a gente começa a ter alguns problemas, algumas doenças crônicas, inflamatórias. E dependendo de como a resposta imune é feita, a gente pode até falar de doenças autoimunes e imunomediadas, que tem tudo a ver com esse processo inflamatório. Entendi. Tá, e esses processos inflamatórios, geralmente, eles geram dor? No geral, sim. Então, vamos supor, os processos inflamatórios, eles podem ser visíveis e não visíveis. Por exemplo, quando a gente machuca ou a gente torce um tornozelo, algo enfim, externo, vai aparecer, vai ficar vermelho, inchado. A gente fala, olha, isso aqui está inflamado. E eventualmente isso pode acontecer de forma interna, né? E aí às vezes não é visível, mas aquele processo está acontecendo. E dor tem a ver com inflamação. A gente tem alguns tipos de dor. A gente tem a dor neuropática, que é quando a gente tem a lesão do nervo, da estrutura do nervo, aí pode ser periférica ou central. A gente tem a dor nociceptiva, que tem a ver com a inflamação, que é quando acontece o dano em tecidos comuns, órgãos, pele, enfim. E temos a dor que a gente chama de sensibilização central, que é quando a gente tem um processo de desorganização neuronal. Ele tem aquele estímulo perpetuado, tem a ver com dor crônica, e aí mesmo que você não esteja tendo o estímulo doloroso, o cérebro está entendendo que está havendo um processo de dor crônica, como se aquele estímulo fosse amplificado, que é um outro tipo de dor também. Mas a inflamação geralmente está associada à dor, sim. E o que os médicos falam, que vocês acreditam que a alimentação ela está diretamente relacionada? A alimentação, a gente não define ela como causa específica de uma doença inflamatória. Sim. Mas a gente tem visto, muitos estudos estão sendo realizados e já foram feitos, tentando associar alimentos, minerais, hormônios, como a vitamina D, a processos de dor. Até estudos com dietas inteiras, né? Com dietas inteiras. Por exemplo, a dieta mediterrânea. Sim, a dieta mediterrânea tem sido muito estudada em muitas doenças, puxando um pouco a sardinha para minha especialidade, doenças como lúpus, como artrite reumatoide, e os estudos mostram uma tendência favorável, né? Assim, a gente não tem como dizer especificamente que aquilo é o tratamento único e exclusivo da doença, mas mostra-se uma tendência de que uma dieta desequilibrada pode piorar essas condições. Inclusive piorar a dor. Exatamente, porque vai perpetuando a doença, porque quando a doença está ativa, está existindo aquele processo ativo de doença, geralmente pode estar ligado mesmo à dor. E aí a gente tem visto que o modo de alimentação, que a gente fala de alimentação ocidental, parece que tem proporcionado uma piora desses casos. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os alimentos em si, porque a gente ouve muito no consultório perguntas sobre o que eu posso fazer para melhorar a minha dieta, querendo
ter melhora também nas doenças. Então a gente sabe que tem alimentos que têm potenciais inflamatórios e não inflamatórios. Sim. E aí você vai falar pra gente agora. É aí que entra aqueles alimentos que podem ajudar ou atrapalhar no seu processo de dor, né? Infelizmente, na dieta ocidental, igual você comentou, as pessoas elas consomem muito açúcar, então são doces no geral, o próprio açúcar de mesa adicionado no café, no suco, tudo que a pessoa vai comer, ela consome esse açúcar. Gorduras em geral, principalmente nos alimentos ultraprocessados. Se você perdeu o vídeo de alimentos ultraprocessados e quer saber o que dá uma olhadinha aí no canal. Mas em geral são aqueles alimentos que possuem muitos aditivos químicos, gordura trans adicionada nesse alimento, e eles vão fazer muito mal para a sua saúde. Como exemplos desses alimentos ultraprocessados, a gente tem os refrigerantes, os alimentos congelados, as bolachas, aqueles salgadinhos de pacotinho. Tudo aquilo que não parece assim que nasceu, sabe? Que você plantou, não parece uma comida de verdade. Você nem sabe às vezes de onde veio. Esses alimentos geralmente eles são pró-inflamatórios. Já que a gente falou agora dos alimentos que aumentam essa inflamação, tem muitos outros que vão ajudar no seu processo de cura e percepção de dor menor. Por exemplo, os alimentos ricos em fibras, porque eles vão diminuir a absorção do açúcar, vão evitar os picos de insulina no seu sangue, eles vão diminuir níveis de colesterol, aumentar o colesterol bom, que é o HDL, popularmente chamado de colesterol bom, e diminuir o ruim, que é o LDL. E o grupo mais estudado são o grupo das gorduras, porque apesar da gordura trans e o excesso da gordura saturada serem extremamente inflamatórias, as gorduras insaturadas, elas ajudam na inflamação e elas diminuem a dor das pessoas. E como gordura insaturada, ela está presente principalmente no reino vegetal. Tem alguns também alimentos do reino animal, mas é principalmente do reino vegetal. A gente tem as gorduras monoinsaturadas, presente principalmente no azeite e no abacate. As poliinsaturadas, que são muito faladas principalmente por conta do ômega 3. Ômega 3, tem gente que faz até suplementação em cápsula, como tentativa de desinflamar, como tentativa de reduzir colesterol e para vários outros tratamentos. Você pode encontrar o ômega 3 na linhaça, por exemplo, e em peixes de águas profundas, como por exemplo o salmão, o atum, a sardinha, todos esses peixes de água fria. Eu andei lendo recentemente um estudo que comentou sobre essa gordura ômega 3, dizendo que há um desbalanço na nossa dieta atual entre o ômega 6 e o ômega 3, que deveria ser uma proporção melhor, e a gente tem isso muito mais ômega 6 na nossa dieta do que o ômega 3, que é o que deveria ser preferido. Como que funciona mais ou menos se a gente isso daí? for pegar a dieta primitiva, antigamente a gente tinha uma relação de ômega 6 e 3 de 2:1. Hoje em dia, com a dieta ocidental, a gente tem assim mais ou menos de 20:1. O ideal seria ficar em torno de 5:1. Então a gente precisa consumir muito mais ômega 3, a gente está muito defasado de ômega 3. E a falta do ômega 3 causa mais inflamação e mais dor nas pessoas. Então investir nesses alimentos que contêm ômega 3. Mas a gente sabe que a alimentação ela pode influenciar no tipo de bactéria que a pessoa tem no intestino dela, Então, quando a pessoa come muito açúcar, gordura, ela pode modificar essa microbiota e ela pode ter mais inflamação e isso causar mais dor. A dieta, ela tem sido considerada por muitos estudos o principal fator determinante dessa nossa flora intestinal. Então, essas bactérias intestinais, elas vão regular as atividades pró-inflamatórias, a ativação de células T, que tem a atividade inflamatória. Então, o cuidado em ter uma microbiota saudável é importante para a nossa saúde intestinal e para evitar que esses fatores possam desencadear uma inflamação sistêmica. Existem muitos
estudos correlacionando o aparecimento de doenças autoimunes a essa disbiose intestinal. Então isso é para vocês verem a importância que a alimentação tem e de um bom funcionamento intestinal para a prevenção de doenças, inclusive autoimunes, né? A gente sabe que o intestino é como o nosso segundo cérebro e ele atua em diversas funções no organismo, na absorção de várias vitaminas e minerais e pode prevenir muitas doenças. Então a alimentação acho que é primordial, né, para tudo. Para tudo. A alimentação é importante para tudo, né? A gente costuma dizer que doenças, assim, geralmente não tem uma causa específica, né? Não tem é por isso uma e causa pronto, só, né? Uma causa só. Uma Geralmente coisa... a gente fala que é multifatorial. Sim. E se a gente pensar que como um fator ambiental que a gente está exposto, a comida é um dos principais fatores ambientais. Sim. Aos quais a gente está exposto, né? Existem outros fatores também. Sim, sim, mas pensando que a gente pode melhorar um desses fatores ou diminuir o risco dessa forma, né? Exatamente. A comida, é a gente que escolhe o que a gente vai comer. Exato. A poluição tá aí, mas a gente precisa respirar. Sim. Não é uma escolha nossa. Não tem como, né? A gente purificar o ar Exatamente. de onde a gente está sempre, né? A gente tem medidas para preservar, para favorecer um ambiente melhor. Mas quando a gente está falando de escolhas diretas, a comida é a principal. E toxinas, agrotóxicos, tudo isso também influencia no processo inflamatório, né? A gente sabe que isso também é inflamatório. Então, a questão do agrotóxico, se você puder escolher o orgânico, melhor. Consuma frutas da época, que elas vão ter menos agrotóxicos, caso você não consiga comprar só orgânicos. Essa é uma das formas de reduzir esse fator de risco, né? Outra coisa é ter uma dieta rica em antioxidantes. Os antioxidantes, eles estão presentes principalmente em frutas vermelhas, nos vegetais. Na verdade, todas as frutas, legumes, verduras, elas são ricas em antioxidantes. E isso vai fazer também com que você tenha uma melhora da dor. E é importante dizer, Lê, assim, que antes de qualquer pessoa fazer qualquer restrição brusca, né, mudança repentina, é muito importante que ele seja avaliado tanto pelo nutricionista, pelo médico que o acompanha, para que favoreça o tratamento, mas sem prejudicar outras partes. Então, assim, uma avaliação conjunta é fundamental antes de qualquer mudança drástica. Com certeza, muitas vezes nem precisa de mudança drástica. A gente precisa muitas vezes incluir mais alimentos do que retirar. Eu sempre falo isso, muitas vezes a pessoa precisa incluir alimentos saudáveis ao invés de ficar retirando alimentos que ela julga ser não saudáveis. Sim. Então, Má, muito obrigado por ter aceitado compartilhar esse conhecimento todo aqui com a gente no canal. Obrigada a você pelo convite, né? É um prazer a gente compartilhar informação, né? Acho que é fundamental. Acho que as pessoas até entendem melhor essa questão do porquê o tratamento multidisciplinar é tão importante. Exato. Né? Acho que sozinho ninguém faz nada. Acho que junto a gente consegue mudar a história de várias pessoas. Então, se você quiser deixar aí sua rede social para o pessoal te seguir, marcar consulta. Bom, pode me seguir no Instagram, @minhareumatologista, e lá vai ter os meus contatos, podem me procurar, tirar dúvidas, enfim, estou à disposição. Bom, então se você gostou desse vídeo, se identificou com alguma informação que a gente falou aí, comenta aí embaixo. Se você lembrou de alguém que precisa desse tipo de informação, compartilha, curte o vídeo, se inscreva no canal para mais informação desse tipo e até a próxima.